A gente já pode começar. E Tá aí, bom, Virgínia, tudo bem? tudo bom. Me fala um pouco de você, se apresenta aí pra galera. Meu nome é Virgínia Lázari, eu tenho 23 anos, eu sou da habilitação de coreano e português da Universidade de São Paulo. Eu já estou no fim da habilitação e agora atualmente estou na Coreia fazendo intercâmbio durante o período de um ano, um intercâmbio mediado pela minha universidade. Fala um pouco de como começou seu interesse pelo coreano, pra galera entender mais ou menos de onde você veio, se você começou a se interessar por via do K-pop ou se foi algo mais assim cultural, história, não algo tão popular. Na verdade, foi um misto de tudo. Eu comecei a conhecer sobre Coreia quando eu era bem criancinha mesmo, eu tinha acho que 8 ou 9 anos, por conta de uma amiga da escola que gostava de Super Junior e ela me mostrou o Super Junior. Eu achei o máximo, achei super legal, era criança, né? Achei tudo incrível. E aí comecei a acompanhar um pouco de K-pop, e através do K-pop também abre outras portas, né? Então comecei a acompanhar novelas também, comecei a me interessar mais por história, cultura, literatura. Uma coisa foi levando a outra, até que quando eu estava no ensino médio, eu pensava em fazer já habilitação em coreano ou em chinês para estudar sobre literatura infanto-juvenil coreana e já tinha planos de fazer intercâmbio para a Coreia, já não mais porque eu gostava muito de K-pop, mas sim porque eu tinha um grande interesse na área de literatura mesmo. Então foram portas que foram se abrindo através do K-pop, mas como a história de muitos começou com K-pop. K-pop Super Junior. Você Super lembra a Junior. música que você ouviu assim pela primeira vez? Lembro, foi Twins, foi bem no debut do Super Junior, foi no ano de 2005, foi no ano de debut Caraca! dele. Eu tinha 8 anos, a minha amiga coreana, eu fui pedir para ela uma música para a gente botar na playlist de Halloween, e ela indicou a música do Super Junior, eu falei, o que que é Super Junior? Ela me mostrou o vídeo, e eu fiquei assim, que legal! Eu lembro até de ter perguntado para ela qual deles era o Super Junior, ela teve que me explicar que era um grupo, que eram conceitos diferentes, não sei o quê. Eu também comecei com Super Junior, só que eu fui um pouco depois. Eu peguei a época do Sorry Sorry, cara. Bom, eu tava. Eu tava, exato, exato. Como que foi, então, você comentou da sua alfabetização, que é um processo um pouco diferente, assim, que a língua coreana, assim, óbvio que ela tem uma diferença em relação à nossa, não é que nem o inglês, que a gente usa as mesmas letras e tudo mais. Então, como é que foi, mais ou menos, assim, esse processo de iniciação no coreano? Você sentiu alguma coisa do tipo, nossa, isso é muito difícil? Ou você sentiu que foi um processo, assim, intuitivo? Enfim, se você tiver algum macete também para passar para a galera. Eu sinto que a minha alfabetização em coreano foi um processo muito orgânico, para ser sincera, porque mesmo antes de começar a fazer aula, eu tinha interesse já nas músicas, então eu queria aprender a escrever. Então, antes de aprender o alfabeto, eu pesquisei sobre o alfabeto. Isso quando eu devia ter o quê? Uns 15, 16 anos, eu era bem novinha. E pesquisando sobre o alfabeto, eu descobri que ele é um alfabeto baseado no nosso, na fonética, né? Uhum. Então, as letras, ela tem a forma de como fica a sua boca quando você pronuncia cada uma. E quando eu descobri isso, para mim ficou muito mais fácil de entender. E não somente isso, mas também encontrar vários aplicativos que te ajudam na alfabetização de coreano. Você abre a Play Store ou a Apple Store, tem muita coisa que te Uhum. ajuda com o alfabeto, que para mim foi um processo orgânico, porque eu pude demorar o tempo que eu precisei para aprender as letras. E não foi muito, eu aprendi o alfabeto coreano assim em uma semana, estudando sozinha, é, A através de superdotada. aplicativos. Nada, qualquer um pode fazer isso. O alfabeto coreano é muito simples, ele é muito simples, porque ele é lógico. Eu Ele não é um concordo. alfabeto que não faz sentido, assim. Não é que nem, por exemplo, quando você vai aprender chinês, que você tem milhões de caracteres que você precisa aprender. E tudo bem, os caracteres têm uma lógica, mas ela é bem mais difícil de você acompanhar, porque ela vem através de uma evolução, vem através de desenho, disso, daquilo. É bem mais difícil de acompanhar do que o É, alfabeto coreano, que tem um sistema lógico e sim. único, até porque ele foi um alfabeto criado, né? Como ele não é um alfabeto que nasceu naturalmente, ele acaba sendo mais fácil de aprender do que outros alfabetos.
Por isso que eu recomendo, assim, tá de férias, não tem nada para fazer, aprende o alfabeto coreano. Em relação à pronúncia, é algo que a galera assim tem muita dificuldade assim com alguns sons específicos e tudo mais. Você lembra de ter alguma dificuldade com algum som específico e sim, né? E se sim, como que você superou assim esse desafio de aprender algum som que talvez não tenha na nossa língua? Tem muitos sons em coreano que não existem em português, e eles acabam sendo uma dificuldade, porque no começo a gente não consegue perceber a diferença desses sons. Uhum, Como as consoantes aspiradas, as consoantes duplas, isso era muito difícil para mim no começo. Às vezes eu ainda erro isso, faz 5 anos que eu aprendo coreano, às vezes eu tenho que parar e falar, não, 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 não é assim, pronunciei errado. uhum, Mas a maneira que eu encontrei de superar essa dificuldade foi treinando meu ouvido para os sons da língua coreana. Então, eu ouvia muita música e ficava acompanhando a letra. Eu assistia muitos doramas, mesmo sem entender nada, eu botava a legenda toda em coreano para eu poder acompanhar o que eles estavam falando e saber com que letra era escrito aquilo, porque eu começava a aprender o som associando ele ao símbolo. uhum, Então, foi um processo de treinar o ouvido, não é uma coisa que acontece da noite para o dia, leva tempo, você precisa fazer isso com afinco, assim, porque você precisa ficar treinando, treinando seu ouvido, sabe? Porque o processo de aprender sons, ele não é muito consciente. A gente tem que, de fato, ficar ouvindo e ouvindo e ouvindo, até nosso cérebro processar que aquele som é diferente de outros sons que a gente já conhece, uhum, processar aquilo como uma informação nova, ao invés de ficar tentando colocar aquilo junto com coisas que você já sabe. Então, uhum, realmente é uma coisa de repetição. Pelo menos para mim, e eu acho que é um método bem eficiente, é essa coisa de ficar na repetição das palavras, dos sons, de tudo, para poder fixar melhor no seu cérebro que aquilo é um som novo que você está aprendendo. Eu acho que uhum, quem mantém ritmo de estudo diário, de pelo menos 1 hora de estudo, porque não é muito se você for pensar assim, estudar 1 hora no dia, né? uhum, 1 hora é um episódio de novela. Você assiste uma novela, você já pode considerar isso como um estudo. Você está treinando seu listening, está treinando seu vocabulário, está treinando uhum, várias coisas ali em uma só. E existem várias técnicas de estudo que você pode fazer assistindo novela, ouvindo música. uhum, Então, eu acho que quem estuda todos os dias, quem tem um perfil de ir atrás de mais coisas, um perfil de pesquisar mais sobre, ao invés de só ficar preso ao conteúdo que viu na aula, acaba aprendendo mais rápido. Acaba demorando um pouco mais, caso você não tenha um ritmo de estudo ou estude pouco. Vejo também que as pessoas que não têm esse ritmo de estudo frequente, que estuda tipo, aí 1 semana eu estudei todos os dias, mas depois eu fiquei 2 semanas, estudei um dia só em 2 semanas. uhum. Eu vejo que essas pessoas têm mais dificuldade de acompanhar do que quem tem um ritmo regular de estudo.